Bom dia a todos, aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, e muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Estamos chegando na terapia matinal número 22 e nós estamos fechando aqui uma série de 4 vídeos sobre hipnoterapia, que eu chamei de hipnoterapia passo a passo. Bom dia, Bruno. Hipnoterapia passo a passo, para aquelas pessoas que não têm contato com a hipnose ou tiveram muito pouco contato. E muita gente me perguntava, como é que funciona a hipnose no campo clínico, porque só conheciam um lado da hipnose, só viam aquela hipnose de show. Então eu fiz essa série, eu fiz um vídeo falando de todo o processo da hipnoterapia, desde o acolhimento ao paciente, perdão, passando pela anamnese, pela hipnose propriamente dita, até o encerramento de uma sessão comum de hipnoterapia. Embora de comum a hipnoterapia não tenha nada, A gente sabe que cada hipnose é uma hipnose, cada sessão de psicoterapia é uma sessão única, cada paciente é único, Então, por mais que a gente fale de roteiros, por mais que a gente siga parâmetros, sempre vai ter uma adaptaçãozinha para fazer aqui, ali, O paciente, ele sempre surpreende a gente, ele sempre vai trazer alguma coisa que vai fugir ao roteiro, que é o que a gente chama da receita de bolo. Não adianta você ter um roteiro escrito, você estabelecer um script para a sua sessão, seja na hipnoterapia, seja na psicoterapia, seja na terapia psicológica, na terapia holística. Você tem que estar aberto a conhecer aquela pessoa que está te procurando. Então, durante essa série de 4 vídeos, eu fui esmiuçando um pouco mais, baseado nas dúvidas que vocês me trouxeram, nas perguntas. Eu fui falando da questão de como fazer um bom acolhimento, quais são os passos de uma boa terapia. Quando a gente fala de terapia, não importa a técnica que a gente utilize, não importa a linha de trabalho que a gente tenha, tudo começa no primeiro contato, tudo começa na primeira conversa, no primeiro oi que a gente dá para a pessoa. A pessoa que procura a gente, ela tem muita dificuldade, ela tem coisas na vida dela, ela tem momentos da vida dela que para ela são muito importantes. E a gente não pode negligenciar isso, a gente não pode achar que é só mais um paciente, que é só mais um dia de trabalho, que é só mais um momento na vida dela. Porque a sessão, como eu sempre falo, dura 1 hora talvez na semana. O resto do tempo a pessoa vai estar com ela, vai estar imersa nas dificuldades dela, vai estar imersa na vida dela, no cotidiano dela, Então a gente tem, na verdade, que usar essa hora para preparar a pessoa. Eu costumo dizer que toda sessão de psicoterapia é um treino para a vida. É naquela hora que a pessoa vai ter contato com as dificuldades dela, com os conteúdos dela, onde aquilo vai estar mais evidente. É um tempo que a pessoa está tirando para ela. Como eu costumo dizer, é um tempo de autoabraço, um tempo de autoconhecimento. Bom dia, Anderson. É um tempo que a pessoa tira para dedicar a ela mesma. Então a gente não pode ser negligente com essa importância que a pessoa está se dando, A gente tem que levar em conta que, como eu falei, ela está trazendo as coisas que para ela são muito importantes, são muito cruciais na vida dela, que determinam o comportamento, os medos, as dificuldades que ela tem. Então a gente tem que ser realista no sentido de ouvir aquela pessoa. Ela não está lá para conselhos, ela não está lá para ser julgada, ela não está lá para ser criticada. Mesmo que ela te traga coisas que para você pareçam banais, mesmo que ela te traga coisas que para você pareçam óbvias, para ela não é banal. Para ela não são coisas óbvias. Para ela são dificuldades reais. Como dizia Freud, são as lacunas, são as amnésias do dia dela. Lembrando que na psicanálise a gente fala que as pessoas, elas vivem num estado de transe, mergulhadas nos problemas, mergulhadas nas dificuldades e mergulhadas nos próprios bloqueios. E o papel de qualquer terapeuta, seja psicólogo, seja holístico, seja hipnoterapeuta, seja qualquer forma de terapia que você vai fazer com a pessoa, o seu papel é tirar a pessoa daquele momento, tirar a pessoa daquela imersão que ela está vivendo. Como dizia Freud, daquele estado de sonambulismo, porque é como se ela vivesse dormindo. E em alguns momentos da vida dela, em alguns momentos do dia dela, ela realmente acordasse para
para o dia, ela realmente acordasse para aquilo que ela está vivendo. Então, o nosso papel como terapeutas é dar isso para a pessoa, é dar esse momento, dar essa oportunidade da pessoa se sentir acordada, se sentir desperta, por assim dizer. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente escolhe fazer, a gente faz por um propósito, a gente tem que fazer por um propósito, né? E eu falo, não existe nada mais ou menos importante no nosso dia. Tudo é importante, tudo tem uma importância. O que vai definir se é vital, se não é vital, se é crucial, se não é crucial para o nosso dia, é o valor aqui, ó. O valor emocional que a gente dá para aquele evento. Porque tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente vive, lembrando que começa aqui dentro. Começa no momento que a gente acorda de manhã. A gente já está vivendo aquele dia. Na nossa mente, a gente já fez todo um roteirinho. Do momento que a gente acorda, vou tomar café, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me arrumar, eu tenho que sair, tenho que trabalhar. A gente já estabeleceu esses passos, né? E no dia a dia isso vai ficando tão automatizado que a gente muitas vezes não lembra de fazer isso. E aí entra uma coisa muito comum hoje em dia, uma palavrinha muito famosa que as pessoas ainda não entendem direito. E tá aqui o Alex Cobbs, que é mestre nisso daqui, também entende bastante do assunto, chama Mindfulness. A gente perde o nosso contato com o momento, o nosso contato com o presente. De tanta pressa que a gente vive. A gente acorda já pensando na próxima etapa, a gente acorda já pensando na hora de sair de casa, a gente sai de casa já pensando na hora de chegar no trabalho. A gente chega no trabalho, às vezes pensando numa reunião, às vezes pensando já na hora do almoço. A gente passa pelo período sempre atento ao próximo. Esquece daquele momento onde a gente está. E ele é muito importante. Então, assim, é isso aí, Bruno. Tem que ver a live de quarta-feira, tá no roteiro. Bom que vocês estão gostando, eu estou recebendo um feedback muito bom das pessoas. Isso me deixa muito feliz aí. E novidades virão aí. Fiquem até o final que vocês vão acompanhar aí as sacadas. Mas a gente vai vivendo num estado de sonambulismo, num estado de automatismo nesse dia que a gente esquece de viver. A gente não vive o dia, a gente sobrevive ao dia. E eu costumo dizer que toda vez que você acorda pensando, ai meu Deus, hoje eu tenho que fazer tal coisa, você está fazendo errado. Você está olhando pelo lado da dificuldade. Exatamente, Cobbs. Age no presente com a cabeça no futuro. A gente tem que tentar trazer essa atenção cada vez mais perto daquele momento que a gente está. E isso é uma grande dificuldade nos dias de hoje. Por quê? Por causa dessa coisinha aqui que eu estou apontando, esse quadrinho aqui, chamado celular. A gente fica atento a ele, a gente fica atento a tudo, a gente fica prestando atenção nas notificações, né? Tô falando com vocês, está aparecendo notificação aqui do Facebook, por mais que eu bote no não perturbe, eu só não posso tirar o Wi-Fi, mas daí eu também não faço live. Então, assim, a gente tem uma programação automática de, bater uma notificação, olhar o que é. E sem você perceber, eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez isso. Sem você perceber, você vai lá e sem querer clica naquilo. Ops! Aí você estava fazendo uma coisa, já foi parar em outra. Você foi abrir um e-mail, já foi parar no Facebook. Foi abrir o Facebook e já bateu aquela notificação de WhatsApp. E chega depois de uns 5 minutos, você já não lembra mais nem o que você estava fazendo. Entendeu? Isso é o quê? Isso é a falta de importância das coisas que a gente dá no dia a dia. Isso é a falta de meta, a falta de objetivo propriamente. Falta de acordar e falar, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu acordei, então eu vou levantar, vou me espreguiçar, vou fazer um alongamento. Aí agora, vou tomar um banho para começar bem meu dia. Então você vai, momento a momento, apreciando aquele dia. Apreciando aquele acordar. E sempre tem um imprevisto. A gente tem que apreciar esse acordar, apreciar, e só por isso chamou correio, né? Já volto. Pois não, mano? Portão do lado. Isso. É no portão branco do lado aqui, só bater que ele atende.
Imprevistos acontecem e é óbvio que eu tô com a janela aberta, o carteiro tá olhando pra minha cara. Ia ficar muito chato se não desse uma satisfação. Desculpem pela quebra. Mas é isso. O nosso dia é cheio de imprevistos. Ontem eu estava no meio de uma conferência com um grande amigo meu, o professor Bruno, lá da Soul Hipnose, e parou o carro do produto de limpeza na porta da minha casa com um alto-falante. E a vontade de ir lá fora xingar a pessoa? E a vontade de falar, meu, tira esse carro daqui, desliga esse som, tá atrapalhando. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente não está no comando do nosso universo, a gente não está no comando do mundo, né? E nem tudo depende da gente. Por mais que a gente roteirize, por mais que a gente planeje o passo a passo do nosso dia, vão acontecer coisas que fogem ao nosso controle. Coisas inesperadas, interrupções, quebras. E não tem nada de errado nisso. Mesmo aquelas pessoas que sofrem de toque, com algum transtorno compulsivo, algum transtorno obsessivo, elas têm que entender, e elas até sabem, só que elas têm medo, que nem tudo depende do controle delas, nem tudo está aqui, ó, no alcance. Por mais que a gente quisesse que o dia continuasse, terminasse do jeito que a gente planejou, não depende da gente, né? Oh, nem me fale. Leno, meu companheirinho, é um grande participador das lives aí. Quem me acompanha sempre escuta ele gritando no fundo, ele latindo, agitadinho. São as nossas crianças, né? Nossas crianças de 4 patas. Mas, enfim, voltando um pouquinho aqui, porque eu sou aquariano e aquariano você sabe que se der linha, ele voa. Retomando um pouquinho aqui. Quando eu falei da hipnoterapia, primeiro de tudo foi de tanta gente me perguntando. Porque eu sempre falo muito da hipnose, eu sempre falo muito da psicologia junto com a hipnose, do casamento dessas duas forças aí. E muita gente me perguntava, mas na clínica funciona? Como é que é essa tal de hipnose? O que é isso? É um tipo de terapia? É um tipo de ferramenta? Bom, hoje a gente está no 4º vídeo dessa live, né, dessa série, e você já deve saber um pouquinho de como é a hipnose, como é que ela funciona. Mas eu vou fazer um apanhado geral de como foram as últimas lives. Eu falei do passo a passo para um roteiro de hipnose, como eu falei, um roteiro quadradinho. Lembrando que no dia a dia, na clínica, você vai adaptando ele com o seu paciente, você vai ajustando, né? Como diria Erickson, conduzindo e calibrando. Então, assim, tudo começa no primeiro contato, no primeiro acolhimento, que é o que a gente chama do rapport. O rapport nada mais é do que uma técnica para você criar uma certa empatia com aquela pessoa que te procura. Quem trabalha com vendas sabe muito bem do que eu estou falando. Não é simplesmente um cumprimentar aquele cliente. É já ter observado um pouquinho dele e saber como chegar nele. Como falar, como se apresentar. Viu que é uma pessoa mais tranquila? Você cumprimenta, você estende a mão, você vem com um aceno mais caloroso. Você vê que é uma pessoa mais hesitante, você fica de longe, você cumprimenta. Ah, meu nome é tal, que nem loja de sapato é muito comum. Tá precisando de alguma coisa? Qualquer coisa eu estou à disposição, meu nome é tal, é só me procurar. Então você fica mais formal. Você vai sentir qual é das pessoas, né? Então, assim, todo paciente entra no seu consultório, na sua clínica, no seu espaço, ou todo cliente vai entrar naquela loja, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma rápida observada. Como é que é aquela pessoa, como é que ela está vestida. Então você cria na sua mente uma imagem daquela pessoa, para você saber como se portar diante dela. Chega uma pessoa de idade, um senhor bem vestido, todo arrumado, você não vai chegar pro cara, e aí, mano, tudo bem? Como é que tá seu dia aí, beleza? Você quebra o rapport. Ele já vai te olhar com aquela estranheza assim e não vai te levar tão a sério quanto levaria se veste de uma forma, bom dia, senhor, tudo bem? Posso te ajudar? O senhor está procurando alguma coisa mais específica? Né? Estou falando aqui de vendas, tá? Que é onde a gente mais observa essas coisas. Então, assim, é você sacar a pessoa. A pessoa que chega no seu consultório, ela vai estar vestida de uma maneira, vai estar se portando de uma maneira. Às vezes tem uma quebra também. Eu já recebi pessoas assim, super bem vestidas, super arrumadas. Na hora que entrou no consultório, que eu fechei a porta, a pessoa desaba e começa a chorar, muda completamente. A postura muda, o ombro cai, entendeu? Como eu estava dizendo, a maldita caixa de som. Pior que hoje, esse ano é eleitoral, minhas lives estão lascadas, né? Vocês vão conhecer muito vereador bom aqui de São José, eu acho, né? Espero. Aguardem. Mas enfim, voltando.
Então, o primeiro passo de uma boa terapia é o acolhimento, você saber ouvir aquela pessoa, você saber receber aquela pessoa no seu espaço, e esse contato já começa no primeiro telefonema, ou hoje em dia no primeiro WhatsApp, na primeira mensagem, você já está começando a conhecer aquela pessoa, né? Então você tem ali o rapport, depois dele a escuta, né? Você saber entender a demanda daquela pessoa, do que ela precisa, se você pode ajudar. E aí a gente vai falar de uma coisa muito importante chamada ética, que infelizmente nem todo mundo hoje em dia tem, que é vender serviço. Quer que você vá lá, quer que ela compre o seu serviço, que você empurra ali a terapia. Tem gente que trabalha com pacote, tem gente que trabalha com sequência, enfim, cada um ali tem sua metodologia, entendeu? Mas não está realmente preocupado em ouvir aquela pessoa, e às vezes vende um serviço, vende uma terapia. Deu uma travadinha aqui, espero que esteja voltando. Então a pessoa oferece o serviço, vem naquela pressa de atender, e aí que vai parar para pensar, nossa, será que eu posso ajudar essa pessoa? Todo mundo aqui que trabalha com terapia, está em algum grupo de terapia, de hipnose, de psicoterapia, de psicólogos. Bom dia para o pessoal que está entrando aí. Nossa, está entrando bastante gente, legal. Tragam suas dúvidas, tragam aí seus questionamentos. Então todo mundo que está em algum grupo de terapia sabe daquelas pessoas que aparecem lá. Ah, eu vou atender uma pessoa, sei lá, ela quer parar de fumar. Como é que eu trabalho? Como é que é um roteiro para parar de fumar? Pô, cara, você está oferecendo um serviço e você não sabe nem como começar a trabalhar com aquela pessoa? É complicado, né? É a mesma coisa que um psicólogo recebe o paciente começa a chorar dentro do consultório, o psicólogo começa a chorar dentro do consultório também. Então, assim, você tem que ter preparo, você tem que ter estrutura, entendeu? Não é que você tem que ser frio, não é que você tem que ser distante, mas você tem que ter o que o paciente está procurando. O que é isso? Cuidado. Dei uma travadinha de novo, espero que esteja voltando. A internet esses dias aqui em casa está muito ruim, vou ter que ligar lá na Vivo e brigar com alguém. Mas voltando. Então, assim, a pessoa quer autoridade, a pessoa quer cuidado, a pessoa quer estar diante de alguém que ela sinta segurança, que ela sinta que pode ajudar. E aí vai entrar o que o pessoal chama do papo de vendedor. É você saber ouvir a pessoa, saber perceber o que ela quer e saber oferecer o que ela quer. Se você tiver. E aí entra a ética. Você vê que você está preparado para aquela demanda, vai fundo, né? Na terapia, a gente tem um trabalho continuado. Então, assim, você recebeu aquela demanda, você escutou aquela pessoa, acolheu, conseguiu marcar um retorno, o que você faz? No momento em que a pessoa sai, você vai lá e estuda. Não pense duas vezes, não tenha dúvida. Ah, já sei. Não sabe. Dá uma lida. Isso aí, espaço. Muito obrigado. Né? Chama a turma aí, compartilha a live. Hoje é a última, eu tô aqui enrolando um pouquinho porque a minha internet está um pouco estável. Espero que agora ela pare de cair. Mas vamos lá. Então, assim, saber oferecer o que a pessoa quer, saber se preparar para aquele paciente. Por mais que você já tenha atendido 10 casos iguais, se prepara, porque às vezes aquele é só porque eu falei travou de novo. Gente, o vídeo tá ok, o áudio tá bom, porque assim, eu tô vendo aqui muita instabilidade, tá cortando direto esse vídeo aqui. Então vocês me sinalizem aí se ele estiver travando, se ele estiver muito cortado, tá? Se é só a minha internet ou se é de vocês, se é a conexão geral, porque hoje já tá bem instável aqui. Não é muito comum, não. Voltando. Então, assim, é saber ouvir o que a pessoa tem, saber se preparar para aquele atendimento. E assim, eu gosto no primeiro contato, a pessoa me liga, eu estou procurando terapia por essa questão. Eu já me preparo um pouco, eu já leio um pouquinho, por mais que eu tenha tempo, por mais que eu já tenha atendido casos assim. Eu sempre dou uma lida, sempre dou uma garimpada. Beleza, valeu, gente. Qualquer coisa vocês me sinalizem aí. Tá? Quando aparece pra mim que tá travando por causa da conexão, eu seguro. Paro de falar. Eu juro pra você que eu não sou narcisista não de ficar falando sozinho. Mas às vezes trava pra vocês e não pra mim. Então vocês me sinalizem, tá bom? Então assim,
O preparo é muito importante. Parte do rapport, como eu falei, é você saber se apresentar para a pessoa, saber marcar presença na vida daquela pessoa. Ser alguém que a pessoa vai pensar, nossa, eu procurei essa pessoa, ele soube me entender, ele pode me ajudar. Então você é marcante para aquela pessoa e isso é muito positivo e é muito importante quando a gente fala em terapia. Passo seguinte é a anamnese. Para mim, quem me acompanha nas lives sabe que para mim é a coisa mais importante de um processo, terapêutico é a anamnese. Não precisa ser aquele questionário gigante, aquele formulário que você dá para a pessoa preencher parecendo repartição pública. Para mim, é meia dúzia de perguntas. Eu tenho um questionáriozinho básico que eu trabalho. Nem todos... Voltamos. Nem todos os pacientes eu trabalho com esse questionário. Só aqueles que eu sinto uma demanda, às vezes, mais intrínseca. A pessoa que não vem... Lembra que tem 2 tipos de paciente. O que te procura por uma questão pontual. Eu quero parar de fumar. Eu quero parar de beber. Eu tenho problema de compulsão alimentar. Eu quero emagrecer. Então a pessoa já te traz aonde está o problema para ela. Você não precisa acreditar nela. Você não precisa pontuar e ficar em cima daquilo. Porque nem sempre o paciente acerta. Tá? Às vezes ele te traz um problema que ele acha que é o que realmente é importante. Mas às vezes você vai trabalhar com a pessoa e você descobre que não é. Quantas vezes eu não vim trabalhar paciente que vem para parar de beber e você descobre que tem um caso muito grande por trás de trauma, uma questão de bloqueio, uma questão de depressão. Então a anamnese é muito importante para você levantar essas questões com a pessoa, descobrir quem é aquela pessoa. Né? Então a anamnese bem feita. E depois da anamnese, como eu falei, tem gente que trabalha com teste de suscetibilidade dentro da clínica, tem gente que não trabalha. Não existe, eu vou repetir, não existe certo ou errado. Porque muita gente me mandou mensagem, tem que fazer, não tem que fazer. Não existe. Se existisse uma forma de fazer um certo e errado, está aqui o Clóvis, que a gente conversou muito sobre isso esses dias aí, ele vai concordar comigo. Até porque não existe um teste de suscetibilidade, não existe um exercício que você faz para saber se a hipnose vai dar certo com a pessoa, se não vai dar certo, como é que é aquela pessoa. Gente, isso é muito pessoal, isso é muito particular de cada um. Do momento, eu já tive paciente que numa primeira sessão foi muito resistente. Eu me preparei com todas as armas possíveis e na sessão seguinte eu estalei o dedo da pessoa, pum, completamente entregue. Então vai do momento da pessoa também, entendeu? Eu gosto de fazer pequenos testes assim, verbais. Eu faço pequenos exercícios, eu testo o IS-7 da pessoa, eu testo aquela pessoa no constante da conversa. Aí eu sinto como é que ela está, se ela está bem, se ela está hesitante, se ela está num momento bom. Porque você pega uma pessoa que está muito ansiosa, muito agitada, você não vai conseguir que ela tenha o foco para entrar num bom processo de hipnose naquele momento. Você tem que dar uma baixada nela, você tem que dar uma relaxada. E às vezes você perde uma sessão inteira fazendo isso. Porque naquela sessão ela não precisava da hipnose, ela precisava ser ouvida. Lembrem disso aqui. Na dúvida, escuta o que a pessoa está te falando. Deixa ela falar. Vai acabar o tempo da sessão, não importa. Você está ouvindo, você está acolhendo, é disso que ela precisa. Entendeu? Então saiba ouvir, isso é um bom teste de suscetibilidade. A pessoa está falando, você pode, dentro da fala dela... Exatamente, Copes, não confunda anamnese com amnésia. Né? Não esqueçam a pessoa. Não sejam formais. Né? Mas você pode, diante da fala da pessoa, às vezes dentro da própria anamnese, ela te leva para um caminho que você está no começo da anamnese, você já sentiu para onde aquilo vai te levar. Às vezes por prática, às vezes porque a pessoa realmente está numa questão muito pontual. E às vezes na anamnese você percebe o contrário, você percebe que a pessoa não tem firmeza naquilo que ela está te dizendo. Né? Como eu falei, quero parar de beber. Aí você descobre ali no meio uma questão de depressão. Você não vai mais trabalhar com a bebida. Seu problema já mudou. Então assim, você tem que ter o respeito pela pessoa, de não descartar a queixa dela. Trabalhar isso com ela. E lembrando, se ela tiver essa abertura, se ela quiser seguir por esse caminho, você leva lá para o lado da depressão, porque vai ser um trabalho muito mais rico com ela. Agora, tem gente que é hesitante, tem gente que não quer. Tem uma técnica na hipnose que quem aqui trabalha com hipnose com certeza já escutou. É o bendito do balão hipnótico. A pessoa vai atrás da terapia não para fazer terapia, mas porque ela quer botar o bendito do balão hipnótico.
Tem algo de errado nisso? Tem. Vocês acharam que eu ia falar que não? Tem. Porque a técnica do balão hipnótico é dentro de um contexto terapêutico, é dentro de um processo, ela é uma de várias técnicas que você vai usar junto dela. Então, assim, se você vê que a pessoa não está disponível, não está disposta, e ela acha que aquilo vai fazer milagre, não vai funcionar para ela. Não vai funcionar. Ela precisa o quê? Da cirurgia real, que vai mexer no corpo dela, que vai abalar a estrutura dela, e ela vai ter que lidar com aquilo. De outra forma, ela não vai receber. Você pode fazer um trabalho, você pode se esmerar, a pessoa não está aberta para isso. É aquele caso que eu falei da depressão com a bebida. Eu percebi que o problema da pessoa não é a bebida, é a depressão, mas a pessoa quer trabalhar a bebida. Beleza, eu vou respeitar até onde a minha agonia deixar, claro, mesmo tendo mostrado para a pessoa um outro caminho mais funcional, mas ela quer seguir aquele caminho mais limitado, vou respeitar. Tá? Agora, o balão é uma intervenção. Uma técnica, primeiro, muito avançada. Segundo, já está provado que ela provoca, sim, mudanças bioquímicas na pessoa, a ponto de provocar emagrecimento, a ponto da pessoa realmente sentir que tem alguma coisa ali no estômago dela, a ponto de sentir que você mexeu com ela, mexeu com o corpo dela, mexeu com os órgãos dela, entendeu? Então, assim, é um grau de sugestionabilidade muito grande para você conseguir colocar um balão. E tem dois grandes métodos de balão, tem vários, mas tem dois que são os principais. O mais comum é o balão que simula um processo cirúrgico. Você bota lá o som de um monitor cardíaco no fundo, você trabalha como se a pessoa estivesse entrando em cirurgia, simula a máscara, anestésico. Então você passa por todo um processo, né, de apresentação médica, apresentação cirúrgica com aquela pessoa. Né? Isso é uma das maneiras. Eu não gosto muito, porque eu tenho problemas, Felipe, tenho problemas com o sonzinho do monitor. Aquele pim, pim, pim. Me incomoda. Me incomoda. Eu cresci dentro de hospitais, eu trabalho no hospital, eu ouço esse som o dia inteiro. Então não é uma questão de trauma, é uma questão de incômodo pessoal. Me gera uma certa ansiedade e eu não consigo trabalhar bem com ele. Então eu desenvolvi um método alternativo, onde você usa o emocional da pessoa. Eu trabalho com a sugestão, trabalho com a imersão da pessoa, coloco a pessoa... Eu vou falar muito rapidamente aqui porque não é o propósito dessa live. Coloco a pessoa no lugar seguro e dali eu vou para a instalação de um balão de uma forma mais sinestésica, entendeu? Então, assim, é outro tipo de trabalho. Depois eu posso até fazer uma live falando dos tipos de balão hipnótico que tem e da importância de cada um deles. O Clóvis está contribuindo aqui. A pessoa acha que colocou o balão e resolveu. Na verdade, é uma parte do processo. Exatamente como o balão cirúrgico, só colocar o balão e não trabalhar todo o resto é, no mínimo, muito ingênuo e muito perigoso. No caso do balão real, porque eu trabalhei com pessoas que fizeram a cirurgia gástrica e, assim, a pessoa entra no processo até conseguir passar pela cirurgia, que é o que ela quer. Passou a cirurgia, ela para de fazer dieta, para de tomar medicação. Se for aquele balão do anel, se for o da costura, vai desfazer. Vai soltar o anel, vai soltar a costura, o estômago vai voltar ao normal. Agora, se for aquele que você tem a dissecção de uma parte do estômago, entendeu? O rompimento é muito perigoso, muito agressivo para o corpo da pessoa. A pessoa não está mais preparada, o corpo dela não é mais capaz de comer aquela quantidade de alimento. A pessoa pode ter um treco, pode ter uma inflamação, pode ter uma infecção. Então, assim, são reversões muito perigosas. No balão hipnótico, não é que a pessoa vai ter porque ela não está fazendo pelo processo cirúrgico, você entendeu? Mas o corpo dela vai se comportar como se tivesse. Então é muito complicado a pessoa ir atrás de uma parte só do trabalho. Você tem que trabalhar todo o processo. Trabalhar o antes, preparar a pessoa, entender a demanda, trabalhar toda... Voltamos de novo. Trabalhar toda a expectativa dela com relação àquilo. Viu que está suscetível, viu que está disposto que vai dar certo, faz a técnica e depois você tem o pós-técnica, que é como se fosse um pós-cirúrgico, todo um acompanhamento terapêutico até você, de fato, dar alta para essa pessoa. Então, assim, a maior parte, eu vou falar aqui pela minha experiência, tá? 2/3 das pessoas que me procuram, homens e mulheres, os dois procuram bastante por conta disso, tá? Não estão preparados para isso. Quando você fala dessa proposta, quando você trabalha essa questão que tem um processo por trás, eles desistem ali mesmo. Alguns ainda tentam. Ou para chegar logo no balão, como eu falei, quer a cirurgia, vai fazer o que tiver que fazer para conseguir a cirurgia.
Quer o balão, vai fazer por onde, vai fingir que está engajado, entendeu? Mas no meio do caminho vai ver que não está preparado, que não é o que ela quer. Lidar com aqueles medos, lidar com aqueles demônios, né? Então, assim, todo o processo de hipnoterapia tem isso. Você tem que lidar com o grau de sugestionabilidade da pessoa. Perdão. Mas hoje a internet está caprichando, hein? Espero que tenha voltado para vocês. Você vai trabalhar com todas essas questões aí de você ver se a pessoa é suscetível, se a pessoa está preparada para aquele processo. E tem gente que procura hipnoterapia sem querer hipnoterapia. É sério. A pessoa não sabe o que é hipnose, a pessoa não tem noção do que é hipnose. Então tá travando aqui para mim. Eu tô segurando. Se por acaso der algum corte muito estranho, cortar alguma parte para mim, do que eu falei, vocês me avisam que eu volto, tá? Então, assim, a hipnoterapia é um processo. Na forma como eu coloquei, você pode usar tanto em uma sessão, todo o processo, desde o rapport, acolhimento, anamnese, sugestionabilidade, hipnoterapia, aprofundamento, sugestão, você pode trabalhar em uma sessão, você pode dividir como eu costumo fazer. Lembrando que eu sou psicólogo, eu não sou só hipnoterapeuta, eu não trabalho com a linha da hipnoterapia pura como muita gente trabalha aí. Tá? Eu tenho uma outra maneira de trabalhar inserida no contexto da psicologia. Então, os cortes são esperados, a linearidade, a repetitividade, a continuidade do processo é parte do próprio processo. Então, tem a primeira sessão, eu faço mais o acolhimento. Segunda sessão, começo a anamnese. Às vezes, eu tiro uma sessão só para anamnese. Às vezes, na própria anamnese, o assunto já vai correndo para outro caminho e eu vou com a pessoa. Lembrem da palavra calibragem, depois eu falo mais dela. Então, você passou por todo o processo da pessoa ao longo das sessões, você preparou aquela pessoa, fez o trabalho. Chegamos no ponto alto dessa live, demorou um pouquinho por conta dos cortes e alguns problemas técnicos aqui. Qual é, para mim, depois da anamnese, a parte mais importante de um processo de hipnoterapia? É trazer a pessoa de volta para aqui agora. Pouca gente, agora eu vou falar também pela minha experiência, tá? Poucas pessoas com quem eu converso, que trabalham com hipnose, têm esse cuidado. E eu já vi muita besteira ser falada, muita besteira ser feita. Eles acham que é colocar a pessoa em hipnose, trabalhar com a sugestão e trazer a pessoa de volta, pronto, acabou, só por isso parou um caminhão na porta de casa. Olha, hoje tá caprichado, viu? Não sei o que eu fiz na outra vida, mas a rua hoje resolveu caprichar comigo. Deixa eu fechar minha janela. Como dizem, quanto mais a gente reza, mas melhorou um pouquinho. Então, assim, pouca gente tem o cuidado do que fazer com a pessoa quando ela está em transe. Fez o trabalho e agora? É só trazer de volta? É só puxar a linha e o anzol vem junto? Não, você tem todo um cuidado que você tem que ter. E eu trabalho com ele num passo a passo. Aonde eu determino esse passo a passo? Lá no começo, quando eu coloquei aquela pessoa em hipnose. Então, lembra que para o cérebro ele é muito literal. Ele tem que formar a linha de pensamento de como você trabalha com aquela pessoa. Então, eu gosto de usar a seguinte analogia. Se eu trabalhei com a pessoa numa indução de Hellman, que você vai descendo uma escada, 10 degraus, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia para o pessoal que está entrando aí. Para eu trazer a pessoa de volta, eu vou fazer o processo inverso. Vamos subir de volta essa escada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essa inversão para a pessoa é muito importante. Lembra que ela está num estado de sugestionabilidade. O cérebro dela vai entender literal aquilo que você fez. Então, se você levou a pessoa para baixo, você tem que trazer essa pessoa para cima. Se você levou essa pessoa para frente, você tem que trazer essa pessoa para trás. Tem determinadas técnicas que você não usa uma escada. Você, por exemplo, leva a pessoa até a beira de um abismo e agora a gente vai voar. Vai saltar, vai voar ou vai descer esse abismo buscando o que está escondido lá dentro.
para você trazer a pessoa de volta, você faz o processo contrário. Vamos subir de volta, ou então vamos voar de volta até aquele penhasco. Então você sempre tem que trabalhar com essa inversão no inconsciente da pessoa, para ela entender que ela está desfazendo um processo. Entendeu? O que acontece se você não faz isso? Se você desperta a pessoa simplesmente, eu vou contar até 3. 1, 2, 3, abre os olhos. Ela vai abrir os olhos? Muito provavelmente ela vai abrir os olhos, porque se ela está com você até ali, ela está completamente sugestionável por você. Mas ela não está completamente atenta, ela não está completamente desperta, ela está no que a gente chama na psicanálise de sonâmbula. Então ela está ali, mas não está ali. Você percebe, se você lembrar da live que a gente falou dos sinais do transe, você vai perceber todos esses sinais dela. Ela está ali conversando com você, mas a pupila está dilatada, o tom de pele está mais pálido, ela está mais fria. Ela está em transe ainda, minha gente, toma cuidado. Você não pode deixar essa pessoa sair dali. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu já vi acontecer. No street, a pessoa voltou nesse estado, voltou com muita o hipnoterapeuta, o hipnólogo, desculpem, voltou com a pessoa muito rápido, talvez pelo tempo, talvez por uma questão de lugar, e não percebeu que a pessoa não saiu completamente. Você está bem? Estou bem. Aí, se despediu da pessoa, encerraram ali o processo, a pessoa virou para ir embora, foi atravessar a rua, ela foi atropelada, porque ela não estava percebendo absolutamente nada, e ele não percebeu. Então assim, são cuidados que a gente tem que ter. Na clínica não aconteceu comigo ainda, graças a Deus. Não sei se por eu ser muito cuidadoso, talvez beirando a paranoia, ou por eu ser muito atento a isso, mas uma colega minha trabalhou uma pessoa, né? E a pessoa saiu bem, tudo, estava trabalhando no histórico de depressão, estava trabalhando uma questão de suicídio, tentativa de suicídio, graças a Deus, né, ficou na tentativa, e saiu bem, pelo que ela me falou da terapia. Encerrou o processo, o que aconteceu na hora de ir embora? Ela pulou do prédio. Ao invés de ir embora, descer do elevador, ela subiu até o terraço e pumba lá de cima. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de voltar com a pessoa. Ela tem que estar 100% bem. E eu tenho o seguinte cuidado: se eu ver que a pessoa não está bem, saiu do transe, mas tem alguma coisa ainda me incomodando, eu não vou pensar 2 vezes. Você tem alguém que você queira que eu ligue, que possa vir te buscar, para você poder ir para casa com mais calma, com mais tranquilidade. Não vou falar que eu estou com medo de deixar ela embora, tá? Mas vou deixar claro que eu estou receoso. E geralmente a pessoa também não se faz de rogado. Ah, você pode ligar, por favor, para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho. A pessoa vai entender a sua preocupação. E outra, isso vai reforçar aquele rapport que você já tinha. Você está mostrando preocupação com a pessoa. Isso é muito importante, gente. Não é acabar, acabou. Tá? Outra questão muito importante: como trazer a pessoa de volta, em que momento da terapia trazer a pessoa de volta. A gente fala muito em abreação dentro do processo terapêutico. Abreação é uma coisa que a gente quer na clínica, a gente foge dela, né, no street, no entretenimento, mas na clínica a gente quer a abreação. A gente precisa. Bom dia aí para a turma que está entrando, sejam bem-vindos aí. A gente quer que isso aconteça, a gente quer que esse estalar, que esse imprevisto venha à tona, porque é quando a pessoa está perto da causa, está perto daquilo que está realmente acontecendo no inconsciente dela. Então é nessa hora que ela está mais suscetível de todos. Entendeu? Eu não vou entrar na questão que apareceu em alguns grupos sobre tocar ou não tocar o paciente. Primeiro, eu não toco o paciente. E nenhum profissional consciente vai tocar um paciente durante uma sessão de terapia. Por quê? Isso é muito perigoso. Isso pode assustar a pessoa, ela pode voltar com um arranque. E se ela estiver tendo uma reação, estiver vivenciando um momento importante para ela e você tirar ela no meio, ela volta com aquela sensação de inacabado. É como se você pausasse aquilo na mente dela. Você vai trabalhar com ela, ela vai estar ótima. Na hora que ela sair, já volto lá, Marco. Já volto lá. Na hora que ela sair, ela vai para casa. Às vezes no meio de caminho para casa, aquilo recomeça. Acabou aquele pause. Acabou aquela interrupção que você fez. Ela retoma de onde ela estava. E você não vai estar lá
para dar o suporte. Entendeu o quanto isso é problemático? Entendeu o quanto isso é perigoso para a pessoa? Eu tenho experiência de pessoas que entraram num processo em cursos, em conferências, entendeu? Começaram a entrar numa aberração, o hipnólogo não teve o cuidado de interromper o processo direito ou dar depois o suporte que ele deveria ter dado. A pessoa saiu bem, voltou para o hotel, no caso dentro de onde estava fazendo o curso, estava fazendo o congresso, e de repente o processo recomeçou todo de novo. É legal para uma pessoa que tem um trauma mergulhar nesse trauma sozinho? É legal para uma pessoa que você, terapeuta, começou o trabalho, de repente você deixou essa pessoa desamparada e ela teve que passar por aquilo sem a sua ajuda? Pensem nisso, eu quero que vocês me respondam aqui, como é que vocês encaram isso? Eu acho extremamente deselegante, antiético e problemático, entendeu? Você provocar uma situação de trauma na pessoa e deixá-la desamparada. É que nem aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, de fazer a pessoa fechar o olho, sacudir a cabeça dela e deixar ela sair andando pela rua. É a mesma coisa. Mais ou menos. O toque não necessariamente gera uma âncora, tá? Vamos deixar claro aqui, isso é um mito, no sentido de que todo toque gera uma âncora. O toque repetido pode ancorar uma sensação. Vocês podem ver que quem trabalha com PNL, quem trabalha com programação, quem trabalha lá em cima, como o Marco falou, vou voltar agora, Marco. Toque não sexual. O que é toque não sexual? Você vai tocar o pulso da pessoa, você vai botar a mão no ombro da pessoa, você pode até botar a mão na cabeça da pessoa. Você não vai tocar perna, você não vai tocar braço, você não vai tocar peito, você não vai tocar nada, nenhuma parte da pessoa que possa dar uma conotação inadequada para aquilo. Tá? Você não vai tocar nada, nenhuma parte da pessoa que possa ser irresponsável da sua parte ou possa levar a imaginação da pessoa para um caminho que você não quer. Vou explicar por quê. Eu trabalhei com uma metodologia, não vou citar nomes por questões éticas, que eu gostava, até ter esse problema com eles. Eles tocavam muito pulso. Vou levantar o pulso, vou soltar, vou segurar no pulso para ancorar aquela sensação, depois faz a pessoa... Tudo bem, deu certo N vezes. Até que um dia eu falei, vou tocar o seu pulso. Tá bom, na hora que eu encostei no pulso da pessoa, a pessoa se encolheu de um jeito. Ela fez esse gesto aqui como se ela estivesse amarrada. E não saía. Vi que ela estava em transe, vi que ela estava pronta. O que está acontecendo? Eu estou amarrada no porta-mala. Ela entrou num trauma de sequestro que nem ela lembrava. Nem ela lembrava daquilo. Foi falando, foi chorando. Trabalhei o inconsciente dela, fiz ela se desamarrar, voltar para que agora ver que ela não estava naquilo. Moral da história, eu estava trabalhando com um senhor de 50 anos que aos 12 foi sequestrado e trancado no porta-mala. E de repente um toque que eu não esperava, num lugar inesperado, jogou ele lá. Uma coisa que nem ele lembrava. Então assim, o tocar tem que ser muito bem pensado. Na terapia, o que você faz? Você faz uma vez, você faz 2 vezes, você vai criando a âncora de segurança. A sensação de repetição é reforçadora com aquela pessoa, tá? Então você estabelece esse cuidado com a pessoa. Toque no ombro é a mesma coisa. Toda vez que eu tocar no seu ombro, você vai se sentir confiante. Toda vez que eu tocar no seu ombro, você vai dando toques leves, cada vez mais intensos para ancorar aquilo. Não tem problema, tá? Numa abreação, a pessoa está muito suscetível e você não sabe o que está acontecendo aqui dentro, tá? Então, qualquer toque que você dê na pessoa, você não vai necessariamente ancorar aquilo ruim, mas você não sabe o que já está ancorado ali. Entendeu o problema? Você me fez uma pergunta, você entendeu que a pergunta, na verdade, é ao contrário. Você vai mexer numa âncora que você não conhece. Nesse caso, por exemplo, eu estava trabalhando no aprofundamento e ele foi para o trauma. Eu não esperava isso. Ele estava muito resistente, ele estava demorando muito para entrar. E de repente, pumba, foi lá, 1, 2, 3, 50. Então, assim, lembra que você não tem uma maquininha que está te mostrando e a pessoa não está falando tudo que ela está pensando, tudo que ela está sentindo. Então, não corra risco.
tá? Cada toque tem que ser muito bem pensado. Às vezes a pessoa está tendo uma resposta ideomotora e está lá na terapia, tudo de repente ela começa a ter uns movimentos muito estranhos, tipo vai abrindo o braço, inconsciente, está de olho fechado, então está abrindo o braço, está se mexendo e você começa a ficar inseguro. Enquanto o terapeuta, puta, ela vai cair da cadeira. Ela vai cair da cadeira, eu vou criar um limite. E você vai numa boa, vai amparar o ombro da pessoa, relaxa, respira. E na hora que você toca o ombro, sem querer, você percebe que a pessoa estava, na verdade, no inconsciente dela, se soltando de alguma coisa e você prendeu ela de volta. Então, o tocar tem que ser muito bem pensado. Nesse caso, eu dei um limite, relaxa, respira fundo, vamos voltando à sua postura. Então, eu conduzo para ter certeza de que a pessoa não está à deriva. Eu trago a pessoa de volta para aquele momento e se eu tiver um pouco de dificuldade com isso, eu vou interromper. Vamos voltando para aqui agora, vamos subindo aquela escada de volta ou subindo aquela rampa de volta, lembrando da imersão, tá? Vamos respirando fundo, sentindo o corpo, mexe as mãos, sente o ambiente. Eu trago a pessoa de volta na mesma hora, porque eu preciso entender o que estava acontecendo e onde ela foi parar. Em transe, se ela não me responder, eu trago de volta. Se ela me responder em transe, ótimo, eu vou embora. Breuer, pesquisem esse nome, Breuer, da psicanálise, ou sócio de Freud, por assim dizer, na fundação da psicanálise, da hipnoterapia. Então, assim, investigue. A pessoa está suscetível, está em transe, está colaborativa com você, investigue o que está acontecendo. Não está resistente, está brigando, você vê que você chegou num bloqueio. Tem gente que é ousada. Você vai passar desse ponto, há uma parede na sua frente, você vai quebrar essa parede. Você não sabe do que a parede é feita, você não sabe o que tem atrás, você não sabe se a pessoa está pronta para isso. Você quer arriscar? Eu vou dar um exemplo que eu brinquei uma vez. A gente estava num prédio, a gente estava num curso, e eu fui trabalhar relaxamento com a pessoa, com uma moça. Então respira fundo, sente os olhos relaxando, olhos colados, o relaxamento desce para os braços moles, fui lá, Elma, total. Sente as pernas moles, ela pumba no chão. E se encolheu e começou a brigar, começou a gritar. Eu trabalhei com ela, fiz ela relaxar de novo, continuei intensificando, levantando a voz e trouxe ela de volta. O que aconteceu? Ela tinha um trauma e a gente não sabia. Que ela foi atacada no prédio que ela morava, foi agredida sexualmente e a pessoa, além de prender ela, foi tão violenta que ela ficou com dores nas pernas que ela ficou semanas andando em cadeira de roda porque ela não conseguia. E de repente, quando eu falei da perna mole, pumba, aquilo veio à tona. Então assim, vocês percebem que até a escolha de palavras tem que ser muito bem cuidada? Voltando para uma experiência agora minha, no street, eu fui ser hipnotizado por uma pessoa que é um pouco mais baixa que eu, tem quase 2 metros de altura, já não é difícil disso acontecer. A pessoa ficou preocupada com a minha altura, me deu um arm pull e me amparou no ombro. Ótima manobra, mas qual foi o problema? Ela esqueceu da minha perna. Então ela não me deu a indução de firmeza na perna. Pernas firmes, joelhos fixos, né? Ela me amparou no peso, me amparou no ombro, mas não me amparou minha perna. Eu fiquei com dores horríveis na perna. Só que assim, como na hipnose a gente não apaga, eu estava consciente. Então o meu mecanismo de defesa, já sabendo que a minha perna ia ceder, eu fui e travei o joelho. Então assim, é como se eu criasse uma divisão no meu inconsciente. Uma parte está participando da experiência, a outra está preocupada em não cair. Então, são pequenos cuidados, pequenas dicas que eu dou para vocês. Você tem que estar muito atento à pessoa que você está trabalhando, ao seu sujeito, ao seu paciente. Tudo vai ter uma repercussão. Ah, a pessoa é muito alta. Beleza, você não vai arriscar fazer um trabalho com a pessoa em pé. Bota ela sentada, bota ela deitada. Tira esse risco da equação. No street é a mesma coisa. Entendeu? A pessoa às vezes é muito gorda ou então muito alta e você é muito mais baixo que ela. Você não vai aguentar o peso se ela soltar. Então, trabalha com ela sentada, arruma uma cadeira, vai num canto, bota num banco. Hoje em dia na quarentena está um pouco difícil fazer street. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Sempre trabalha com essa questão. Eu atendo muito por videoconferência e às vezes eu estou aqui sentadinho no meu canto, no meu set. A pessoa às vezes está fazendo outra coisa.
Quando eu vou falar de hipnoterapia, quando eu vou fazer qualquer trabalho com a pessoa, eu vou pedir que ela pare. Não é indução, não. É uma ordem do terapeuta. Você vai parar o que você está fazendo. De jeito nenhum, Érica. De jeito nenhum. Deixa eu dar um pause aqui, que a pergunta da Érica foi muito legal. Você tira a pessoa da aberração somente se ela não responde, né? Perdão. Na verdade, sim. Eu entendi ao contrário a sua pergunta, me desculpa. Na verdade, é sim. Tá? Tem pessoas que estão muito responsivas, estão falando, estão colaborando. De repente, em algum ponto da hipnose, ela para de te responder. Você está falando, ela não responde, ela não fala nada. Você está numa zona completamente escura, você não sabe para onde você está levando, então não leva. Entendeu? E se começar uma aberração, daí você interrompe. Vamos voltar, faz a pessoa fazer o caminho de volta, traz ela para aqui agora, e daí você vai processar um pouco. E agora a gente vai entrar no outro ponto. Me aprofundei tanto que talvez eu tenha que fazer uma continuação dessa live. Se por acaso o Instagram me cortar, vocês fiquem atentos que eu volto na sequência, tá? Quando você volta com a pessoa, qualquer corte que você faça na hipnose, você tem que fazer um processamento, uma elaboração. O que é isso? É você ouvir da pessoa como foi a experiência, o que ela vivenciou, o que ela sentiu, quais experiências ela está trazendo com ela depois disso. Primeiro, você não estava lá com ela. Segundo, isso é muito importante você saber. O que está sendo mexido ali? Entendeu? Como eu falei, eu vou trabalhar uma dificuldade de aprendizado. De repente eu descubro uma história de abuso em casa. Que ela sofria agressões dentro de casa, que ela era insegura, que ela apanhava dos pais para poder estudar. Então, assim, nem tudo a pessoa vai te entregar. Você não vai botar a pessoa em hipnose e ela vai falar: eu acho que eu tenho uma dificuldade de estudar, porque quando eu era criança, minha mãe me batia com uma régua. Gente, isso é muito simbólico. A pessoa vai te trazendo partes dessa informação, pequenos fragmentos dessa informação, entendeu? Então, assim, você tem que saber preparar, você tem que saber ouvir a pessoa, né? E dar uma devolutiva. Por que você está fazendo ela passar por tudo aquilo? Porque você é sádico? Não, faz parte do processo. Você tem que mostrar para ela: olha, você está lembrando disso, isso tudo faz parte daquilo que você veio trabalhar, daquilo que você está sentindo, da sua dificuldade. Vamos pensar. E você vai devolver para a pessoa o questionamento. Para quem tem informação em psicologia, isso é muito comum. Tá? Isso é parte de toda pergunta que o psicólogo faz para a pessoa, você já tem implícito esse espelho, essa devolução. Para quem trabalha com terapia, eu noto uma lacuna muito grande aí de treinamentos de ensino. Tá? Eu noto que nem todos têm esse cuidado. Uns por negligência mesmo, por não vê importância em devolver para a pessoa. O importante é saber que a pessoa passou por aquilo, ela vai voltar com aquilo consciente, pronto, acabou. Uma tremenda irresponsabilidade, me desculpem dizer. Tá? E outros assim, porque não foram ensinados que isso é importante, que você tem que devolver para a pessoa. Olha, a gente passou por esse processo, a gente fez tudo isso, a gente passou por todos esses passos para chegar nessa questão. O seu inconsciente te trouxe até essa lembrança que estava reprimida, você vai recontar para a pessoa a história dela, né? Até aquele ponto, dentro daquele contexto que ela veio trabalhar. Você não vai contar a vida dela porque você não é cartomante, entendeu? Mas, assim, quando a pessoa está em aberração, como eu falei, na clínica é o que você quer. Então a pessoa está chegando muito perto do problema. É ali que você vai fazer o resgate. Agora, se ela parar de responder, se a aberração for muito forte, ela começar a se debater, vai cair da cadeira ou tá deitada no chão, se batendo, se machucando, você vai ter que interromper. Entendeu? E eu já tive uma experiência, estava num curso e aconteceu com uma outra pessoa que estava hipnotizando um senhor, e o senhor começou a entrar em convulsão. Começou com tremor, de repente ele perdeu o controle do tremor e entrou em convulsão. Por quê? Ele tinha um problema de hipertensão e não tinha sido levantado. Então ele começou a ficar tão nervoso que ele teve uma crise hipertensiva e teve uma convulsão durante a experiência. Então, recapitulando, anamnese. Recapitulando num street, pré-talk. Faça pequenas perguntas de segurança. Entendeu? Você tem algum problema de saúde? Você tem medo de alguma coisa? Né? Você mora com quem? Você é casado? Você é solteiro?
Faz umas perguntas numa brincadeira, mas que na verdade servem para você ter um norte. Porque uma coisa que também pode acontecer. Você está brincando com a pessoa, está lá no street, faz uma alucinação. E você vê a sua mãe. E você descobre que a pessoa perdeu a mãe na semana passada. Entendeu? Você não tem como saber. Então assim, joga. Joga pequenas perguntinhas de segurança que vão te dar informações. Por aqui eu posso ir, por aqui eu não posso ir. Aqui é legal, é bom não tocar nesse ponto. Então, constrói o seu caminho. Não tem nada de errado. E na clínica é a mesma coisa. Você vai fazendo anamnese e perguntas de segurança. Como lidar com aquela pessoa, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela tem medo, o que ela está pronta, o que ela não está pronta. Então você vai construir o seu processo. E até na hora de você tirar a pessoa, você sabe até que ponto você pode ir com aquela pessoa num processo de hipnoterapia e em que ponto você tem que interromper. Você vê que ela está entrando num território muito obscuro, você vê que a abreação está ficando muito fora do controle, interrompe, vai trazendo ela de volta, processa, deixa para a próxima semana. Daquela semana ela já teve uma semana a mais para processar aquilo. Ela vai estar mais confiante e mais pronta para passar daquele ponto. Tentativa e erro, lembrem disso. Terapia, você não vai acertar de primeira. Eu acho que os casos, a gente fala muito da hipnoterapia de uma sessão. Você resolver o problema de uma pessoa em uma sessão é uma loteria. É um caso em 1 milhão. E aquela pessoa muito pontual, que já veio para você com aquilo praticamente de bandeja. Entendeu? De resto, você vai começar o trabalho com a pessoa, na próxima sessão você vai um pouco mais fundo, na próxima sessão você vai um pouco mais fundo, e alguém vai perguntar aqui, porque já perguntaram em outra live, quantas sessões são importantes? Depende da pessoa. Eu tenho experiências de pessoas que vieram para mim para trabalhar em emagrecimento. Na época eu trabalhava com um conjunto de 5 sessões, incluindo o balão gástrico, se fosse o caso, senão eu seguia por um outro caminho. Tem pessoas que em 3 já resolvia, já começava a entrar na metodologia do que ela queria. Tem pessoas que as 5 sessões não eram o bastante. Então cada pessoa vai te sinalizando, vai te dizendo o que é bom, o que não é bom, por onde seguir, por onde não seguir. Vocês entenderam? Deixa a pessoa te dizer. Deixa ela ser o seu norte, não adivinha. Então, isso foi um pouco da elaboração de como lidar com o regresso da pessoa e ter certeza, quando você terminou o processo, terminou a hipnose, de que ela está bem para ir embora. Que ela está preparada. Entenderam? Então, assim, começo, meio, fim. Tudo que você começa, você tem que ter um propósito para estar passando por aquilo e tem que poder encerrar. Não brinca com a pessoa. Seu paciente não é ratinho de laboratório para você ficar brincando de testar técnica. Está trabalhando uma questão, está com um pouco de dificuldade, te falam de um protocolo. Vou testar com o meu paciente. Não. Você vai fazer em você. Ou você vai pegar outro terapeuta, você vai praticar, vai treinar aquele processo e vai sentir. Antes de fazer com alguém. Você tem que saber pelo que vai passar. Como saber se ela está bem realmente? Então, Érica, 100%, uma pessoa que sai de um processo de terapia, independente de hipnose ou não, ela nunca vai sair. Ela vai sair modificada. Você tem que ter certeza de que ela está consciente, que ela está lúcida, entendeu? Vou te fazer umas perguntinhas de segurança. Fala para mim seu nome inteiro. Quantos anos você tem? Você lembra onde você mora? Que dia que é hoje? Eu falo em tom de brincadeiras, entendeu? Mas na verdade é para situar a pessoa. Meu nome é esse, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar. Você está bem? Tô. Está consciente? Olha para suas mãos, está tudo tranquilo, mexe os dedos. Brinca com o motor da pessoa. Não estou sentindo minha mão direita. Estou com formigamento. Está esquisito, não estou vendo minha mão, estou vendo tudo dobrado. Você já sabe tem alguma coisa